Olá, IPCA! Hoje é quarta-feira, dia 20 de março de 2013. Nós estamos juntos há 332 dias lendo a Bíblia. E hoje vamos ler os capítulos 36 a 38 do livro de Gênesis. Nestes capítulos, nós estamos passando da história de Jacó para a história dos seus filhos. Quem é que vai levar à frente a tocha da fé? Quem é que vai herdar as bênçãos de Abraão, Isaque e Jacó? Nós já temos algum relance de quem não vai ser nos capítulos anteriores. Rúben, o primeiro filho de Jacó, gerado através de Lia, não vai receber essa bênção, porque se deitou com a concubina do seu pai. Tentou usurpar a liderança do pai, exerceu a sua concupiscência e tentou anular a rival da sua mãe. Censurado, saiu fora. Simeão e Levi também não vão. Por quê? Porque reagiram contrários à passividade de Jacó, no caso da irmã deles que foi violada, mas reagiram com dolo e profanando o símbolo da circuncisão. Então nem o primeiro, nem o segundo e nem o terceiro filhos de Jacó serão os portadores da bênção. O cenário agora começa a ser preparado para que a gente preste atenção em dois filhos em especial de Jacó. Judá, que é o quarto filho de Jacó com Lia, e José, que é o primeiro filho de Jacó com Raquel. Esses dois vão carregar a bênção e a promessa, e eles é quem vão ser os personagens centrais dos próximos capítulos. Mas nós precisamos prestar atenção nisso, olhando até mesmo a maneira como a história foi contada. Parece, para quem está lendo de primeira viagem, que no capítulo 37, verso 2, nós entramos na história de Jacó só agora. Veja 37:2. Esta é a história de Jacó. Aí você fala, peraí, mas eu estou ouvindo sobre Jacó desde o capítulo 25, como é que é essa história de Jacó agora? A tradução literal seria, essa é a história dos descendentes de Jacó. E isso fica claro, até porque logo em seguida se fala, tendo José 17 anos. No entanto, isso não resolve muito o problema, porque a gente já está ouvindo sobre os filhos de Jacó há muito tempo. A questão toda é que este é um marcador literário. E nós vamos começar então a transferir as coisas de Isaque para Jacó e os seus descendentes agora, porque foi só no finalzinho do capítulo 35 que se registrou a morte de Isaque. Aí vem uma outra questão que nós já comentamos. Não se falou muito de Isaque desde o momento em que ele tentou abençoar Esaú e não a Jacó, porque Isaque de fato foi censurável ali naquele episódio. E os 20 anos da vida de Jacó, em que ele esteve em Padã Arã trabalhando, 7 anos por Raquel, mas casou-se com Lia, depois outros 7 anos por Raquel, depois mais 6 anos pastoreando o rebanho do sogro, nesses 20 anos a gente não ouviu falar de Isaque, porque Isaque foi censurado no relato de Gênesis. Rebeca, nós vimos, sua esposa, nem mesmo teve o seu sepultamento e a sua morte registrados. Então, agora, depois de, com a censura embutida, registrarmos a morte de Isaque, é que nós vamos falar de Jacó e dos seus descendentes com todo o direito da coisa. É por isso que logo no capítulo 36 nós vemos o relato da descendência de Esaú. E Esaú então aparece aqui como alguém também censurável. Ele tem 3 coisas aqui que o distinguem. Primeiro, como foi que ele se casou? Diz o verso 2 que ele se casou com as mulheres das filhas de Canaã. Justamente as descendentes do neto amaldiçoado de Noé. Aquelas mulheres que levariam o povo de Deus a se corromper dos seus valores. Mas Esaú não estava muito preocupado com isso. Onde foi que os seus filhos nasceram? Diz o verso 5. São esses os filhos de Esaú que lhe nasceram na terra de Canaã. Ele estava ali. Mas onde foi que Esaú se estabeleceu? Diz o verso 6. E ele se foi para outra terra, apartando-se de seu irmão. Para qual terra? Diz o verso 9. Ele foi para o monte Seir. Embora tenha se tornado uma nação poderosa, com muitos descendentes, ele fez uma nação a partir de esposas cananitas. Errado. Embora tenha gerado seus filhos na terra de Canaã, ele abandonou a terra de Canaã, deixou a terra da promessa. Errado. Isso está em pleno contraste com Jacó. Jacó diz o verso 26 do capítulo anterior, capítulo 35, que os seus filhos lhe nasceram em Padã Arã, justamente na terra do seu tio, onde ele foi buscar uma esposa conforme os padrões da família da aliança. Ele foi casar direito, e lá, embora tivesse os filhos ali fora da terra da promessa, ele voltou para a terra da promessa e se estabeleceu ali. É isso que nós vemos no capítulo 37, verso 1.
habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. O contraste entre Esaú e Jacó, então, é claro. Com quem se casaram? Jacó casou certo, Esaú casou errado. Onde nasceram os filhos? Os filhos de Jacó nasceram numa terra de peregrinação. Os filhos de Esaú nasceram na terra da promessa. No entanto, o que aconteceu depois? Jacó veio para a terra da promessa e Esaú saiu da terra da promessa. E é assim que você percebe um claro contraste, que vai então nos fazer abandonar também o Esaú aqui e partir para a história dos descendentes de Jacó no capítulo 37. É muito interessante que se fala aqui de passagem, no finalzinho do capítulo 36, este é Esaú, pai de Edom. Edom é o povo que será a linhagem de Esaú. Um povo que vai crescer, vai ser importante, vai ter príncipes, conforme nós vemos aqui, mas que, cumprindo a profecia que já tinha sido feita quando Isaac abençoou a Jacó, vai ser escravo de Israel. E isso nós já mencionamos lá quando comentamos o texto, de fato vai se cumprir, embora tenha sido uma nação grande, com muitos reis, conforme relata aqui o capítulo 36. O nome Edom é muito interessante, porque nos remete à cor vermelha, que tem a ver com aquele guisado que foi preparado por Jacó e que acabou sendo a moeda de compra do direito da primogenitura do seu irmão. Essa cor vermelha vai ter um significado importante daqui a pouco e nós vamos ver isso, mas isso é destacado aqui neste momento, na forma como o livro de Gênesis é escrito. Nós deixamos Esaú para trás e agora nos concentramos então nos descendentes de Jacó. E vamos prestar atenção, num primeiro momento em José e num segundo momento em Judá, os dois filhos que vão receber maior atenção. No caso de José, nós percebemos que José emerge dentro de um contexto tão turbulento quanto foi a família de Jacó lá para trás. Na família de Jacó, ou melhor dizendo, na família de Isaac lá atrás, quando Jacó era filho, o que você tinha? Você tinha pai e mãe divididos. E havia favoritismo paternal. O pai saboreava a caça de Esaú e gostava mais daquele filho. Isso gerou contenda, isso gerou divisão, isso gerou discórdia na família. E isso acabou gerando o afastamento de um dos filhos, que teve que deixar a casa. E o que é que acontece aqui? Exatamente a mesma coisa. Jacó tem favoritismo, ama mais a José do que os demais filhos. Isso gera discórdia, inveja, ciúme. Falta um pouco de sabedoria para José na maneira de comentar isso, de levar notícias ruins dos seus irmãos para o seu pai. Mas o fato é que essa discórdia acaba gerando a separação familiar também. O patriarca não foi capaz de interromper os maus exemplos que recebeu, mas reproduziu aqueles modelos. Ele acabou honrando, inclusive, José com uma túnica talar de mangas compridas, o que mostra que ele já estava meio que sinalizando que desejava que o seu filho mandasse sobre os demais. E isso fez com que os irmãos de José o odiassem profundamente. E mostra, inclusive, que o mesmo pecado de Esaú, ao recusar-se a admitir que o seu irmão tinha sido soberanamente escolhido por Deus, é o pecado dos irmãos de José, que também rejeitam um plano divino. José estava recebendo essa revelação através de sonhos. E eles eram capazes de interpretar bem o que o sonho significava. Jacó se calava a respeito do sonho, mas os irmãos ficavam nervosos e querendo repudiar José. Havia uma repulsa muito grande. O que mostra então que ainda há muita coisa a ser trabalhada na família da aliança aqui. É uma família difícil, de pecadores, gente difícil mesmo, mas é a família que Deus escolheu e em quem Deus vai trabalhar. Eles reproduzem mais um modelo que veio da família de Isaac, aqui agora na família de Jacó. O que é que Jacó fez? Com a ajuda da mãe, matou um cabrito para fingir que era a caça do irmão. Pegou a roupa do irmão para fazer-se passar por ele para usurpar a bênção. Então ele usou o cabrito e usou a roupa do irmão para enganar o pai. E como é que foi que os filhos de Jacó enganaram Jacó com relação a José? Mataram um cabrito para tirar sangue, para sujar a roupa do José, a túnica talar de mangas compridas. O pai enganou o avô e agora os filhos enganam o pai. A mesma coisa acontece. Havia na família de Jacó, na família de Isaac com Jacó, aquele favoritismo que fazia com que o narrador falasse da Rebeca com o seu filho e do Isaac com o seu filho. Aqui é a mesma coisa.
Quando os irmãos vão contar para o pai que acharam a túnica de José, dizem assim no verso 32: vê aí se é ou não a túnica do teu filho, e não do nosso irmão. Olha que coisa. Então, isso tudo prepara o cenário para algo que vai ser discutido depois. Os filhos de Jacó ainda precisam ser trabalhados. Mas José está providencialmente sendo levado para outro lugar. Há pecado, há coisas aqui a serem trabalhadas, mas Deus está no controle como sempre esteve. Nós deixamos um pouco José em suspenso no capítulo 37 e vamos para Judá no capítulo 38. Judá também não age bem. A semelhança de Esaú, toma para si mulher cananeia. Tem 3 filhos com ela, Er, Onã e Selá. E seus filhos são ímpios. E ele aparentemente não toma maiores providências, e Deus chega a puni-lo matando o filho mais velho, que é um homem perverso, Er. Judá manda que Onã, o seu segundo filho, exerça a lei do levirato e possua a sua cunhada, Tamar, de tal forma que ele suscite descendência ao seu irmão. Mas Onã também é mau e não quer fazer isso. Seja porque ele não quer ter um filho que não vai ser filho dele, vai ser filho do irmão dele, seja porque ele não quer suscitar descendentes para o irmão dele para ficar com uma parte maior da herança. Mas o fato é que, novamente agora, Deus pesa a mão e mata Onã também. E Judá fica desgostoso porque, por conta de sua omissão e por conta do seu pecado, ele agora já perdeu 2 filhos. E ele não quer dar o terceiro, Selá, para desposar Tamar. Então o que ele faz? Ele diz a Tamar que fique na casa do pai dela, esperando o terceiro filho crescer, que depois ele vai dar o filho para ela. Vai nada. E, na verdade, Tamar não devia ficar na casa do pai dela, devia ficar com Judá, porque era da família dele agora. Mas Judá se esquiva dos deveres com o seu jeitinho e as coisas vão ficando por aí. Judá fica viúvo. E depois que ele se consola, ele acaba indo à cidade e tudo mais, né, para tosquear as suas ovelhas. Ele está em uma viagem e Tamar acaba ouvindo isso e dizendo: eu vou resolver o assunto da minha família, já que meu sogro não quer resolver. Era lícito, segundo as leis da época, que não havendo um homem, um filho para tomar o lugar do irmão, que o pai tomasse o lugar do filho. E ela faz uso dessa lei, se disfarça de prostituta e se oferece a Judá, que aceita, o que também é reprovável, e acaba concebendo de Judá. Só que Judá estava despreparado para aquilo, ele aceitou aquilo num rompante e não tinha levado dinheiro nem nada com que pudesse pagar pelo serviço da prostituta. E ele deixa com ela então símbolos pessoais dele, o seu cajado, o seu selo, que seriam uma forma de identificá-lo muito claramente, de forma inquestionável, e ele diz que depois vai mandar um cabrito para pagar pelo serviço da prostituta. E ele manda, só que manda pelo amigo. Diz o verso 20 aqui, que ele enviou o cabrito por mão do seu amigo, para reaver o penhor da mão da mulher. Ele não queria ir lá pessoalmente, ia ser meio constrangedor, né? Então ele manda o amigo, só que o amigo não encontra essa mulher. E aí agora fica até meio complicado para ficar procurando essa mulher, dizendo: você viu aí uma prostituta, porque o meu senhor aí usou o serviço dela, tá o cajado dele na mão dela e tal, a gente estava procurando reaver. Judá diz assim: deixa esse assunto quieto, diz o verso 23, para que a gente não passe vergonha, que ela guarde essas coisas consigo, porque eu não quero passar vergonha mais. Você levou o cabrito. Note que ele está até preocupado em pagar uma prostituta, mas não esteve preocupado em honrar a sua nora. Ele deu o cabrito para a prostituta, mas não deu o filho para a nora. E aí a nora concebe. E agora Judá quer lembrar-se de fazer justiça. Agora ele se sente violado nos seus direitos, porque agora ela é da família dele e ele quer que ela seja queimada. No entanto, quando ela é apresentada a ele, ela traz então as provas de que estava grávida do próprio sogro e diz: olha aqui o pai do meu filho. E Judá é forçado a reconhecer, diz o verso 26, mais justa é ela do que eu. Algumas versões traduzem o que também é possível: ela é justa e eu não sou. Ela está fazendo o correto. Ela está preocupada com a família e eu estou negligenciando os deveres da família. Embora o contexto geral tenha vários artifícios repreensíveis, de forma muito clara Tamar está agindo melhor do que Judá. E Judá agora precisa aprender isso e desejar de fato assumir a liderança familiar de acordo com os valores de Deus.
esse arrependimento mostra uma mudança na vida de Judá que vai se materializar muito nas conversas que Judá vai liderar com José e em relação aos demais irmãos e com relação à vida do pai nos capítulos que veremos adiante. Mas aqui nós vemos já o início da transformação na vida de Judá, que vai dar a ele o papel de proeminência. Ele é quem vai herdar a linhagem da aliança, de tal forma que o Messias seja o leão da tribo de Judá. Como você vê aqui no verso 27 do capítulo 38, você vê que havia gêmeos no ventre de Tamar. E isso pode significar duas coisas ao mesmo tempo. A primeira, uma recompensa a Tamar. Ela, que foi a única que lutou pelo valor da família nisso tudo, quando foi conceber, já concebeu 2 de uma vez. E você também vê uma espécie de perdão embutido a Judá. Ele perdeu 2 filhos, porque se recusou a cumprir seus deveres e porque seus filhos eram perversos. Ele perdeu perdeu Onã. Agora, de uma só vez, ele recupera 2 filhos. E nascem, então, Pérez e Zera. Mais uma vez aqui você vê a escolha soberana de Deus. Por quê? Porque o primeiro filho, um filho coloca na hora de nascer o bracinho para o lado de fora e a parteira amarra um fio, que na nossa tradução é fio encarnado, mas que é traduzido também por fio vermelho. Amarra-se um fio vermelho no bracinho do filho que parece que vai nascer primeiro. E esse vermelho nos faz lembrar de Edom, de Esaú. O filho que, embora tenha nascido primeiro, foi rejeitado. E aqui então amarra-se um fiozinho vermelho no braço do menino que colocou para fora o bracinho primeiro. Só que o outro sai antes. E quem sai antes é Pérez. E o segundo filho então é Zera. Aqui mais uma vez nós temos uma indicação da soberania de Deus na escolha da linhagem patriarcal. Deus é quem está fazendo as coisas acontecerem por sua soberania. Não é o esforço humano. Ele está abençoando gerações apesar dos seus pecados, não sem trabalhá-las para a sua glória. E é por isso, inclusive, que o caminho de Israel em direção à constituição de uma grande nação e uma monarquia demora tanto. Porque Deus vem trabalhando os israelitas e mostrando a eles que precisam depender do Senhor, enquanto a monarquia em relação aos edomitas, por exemplo, aos descendentes de Esaú, acontece muito mais depressa. Diz o capítulo 36, verso 31, que houve muitos reis na terra de Edom antes de haver rei sobre os filhos de Israel. Está até lá o nome de todos aqueles reis. No entanto, Deus está conduzindo Israel de tal forma a trabalhar o seu povo. Agora Judá é um homem diferente, e nós vamos ver isso depois. Neste momento, é a vez de Deus continuar trabalhando na vida de José para vir a trabalhar os demais filhos de Jacó. Mas essa história continua, não acaba hoje. E amanhã, se Deus permitir, a gente se encontra para ler a partir do capítulo 39. Por ora, meus irmãos, descansemos na certeza que, embora Deus nos discipline por nossos pecados, como fez com Jacó, embora colhamos as consequências dos nossos erros, como Judá colheu, nós estamos debaixo da bênção do Senhor. E Ele vai nos dirigir por um caminho que nem sempre é o mais curto, mas que é o melhor e que é o mais seguro para a concretização das suas promessas. Então vamos procurar viver em santidade e vamos viver na certeza que, apesar de nós, Deus vai fazer a sua obra porque Ele é fiel. E que isso nos console, que isso nos abençoe e nos dê a força para enfrentar quais lutas tivermos que enfrentar, como foi o caso de José, que passou por tantas tribulações sem jamais se amargurar. A gente continua estudando sobre isso amanhã, se Deus quiser, e eu encontro você aqui. Que Deus te abençoe e até lá.